Oi, tudo em riba? Tô aqui na rua do GTA Vice City, ó. Uma rua diferente. Hoje eu vou falar sobre mendigo. Mendigo, aquele cabra que pede dinheiro pra gente na rua. Aqui em Dublin tem bastante dele. Só que eu não sei se fala mendigo, sei lá como é que fala. Que se ferra a correção ortográfica brasileira, dos brasileiros. Pois agora eu estou estudando inglês. Mas a diferença aqui é que os mendigos são mais novos, tipo 16, 17 anos, já está fazendo estágio de mendigo. Com 15 anos o cabra já começa como mineiro aprendiz de mendigo aqui em Dublin. Ficam parados ali na rua com um copo na mão, pedindo dinheiro. Aí o cabra chega em você e fala: "Oh, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí." Aí você pensa de dar uma graninha pra ele fazer uma cirurgia nas espinhas, limpar a cara, fazer uma cirurgia das morangas no pé. A moranga no pé, pra quem não sabe, é que antigamente um piolho de galinha entrava no canto do dedo do pé, aí formava ali uma moranga, entendeu? Às vezes eu penso, mas o que levou esse cabra a virar mendigo? O mendigo é tão novo, forte, deve ser muita sorte mesmo não encontrar emprego, né? Outro motivo que leva as pessoas a virar mendigo é porque 15 anos atrás, eu ia com 15 reais no mercado, eu trazia muitas coisas, Bia. Hoje em dia não dá mais, porque tem as câmeras. No Brasil, a maioria dos mendigos tem uns 30, 40 anos. Aqui não, que eles começam novos já. Tem que ralar o peito desde moleque, né? Talvez porque aqui não pode roubar, não pode fumar um baseado em fatos reais. Não é que no Brasil pode, mas no Brasil faz e pronto. O mendigo ele já tem todo o seu plano pronto já. Chega em você quando você está comendo um lanche lá, tem um misto quente, misto gelado, sei lá o que. Chega em você e diz: "Ô, dá um pedaço aí, meu." Aí você olha pra cara do cabra. Você deu só uma mordida no teu misto gelado. Aí você vai dar o lanche inteiro pra ele. Você não é louco de dar pra ele tirar uma mordida e pegar de volta, né? E continuar comendo com a boca dele no sanduíche. Coisa de louco, Bia. Na cidade mais moderna, logo os mendigos também vão ficar modernos. Você vai ver. Logo os mendigos vão começar a aceitar ouro, euros, dólar, até cartão de crédito. E para facilitar a tua vida, eles vão estar até parcelando, fazendo a prestação, a doação que você faz. E pior, se você não pagar, vai pro SPC. Mas eu notei que mendigo é um bom investimento. Se você for investir em mendigice, aproveita que é o momento. É o momento. Pense em expandir o seu negócio. Vou dar uns exemplos para você. Crie um site para as pessoas do mundo inteiro doarem para você. Outra opção, esporte mendigo. Transações internacionais hoje é o que mais dá lucro, meu. Você está perdendo dinheiro. Esporte mendigo. Crie uma revista chamada Pequenos Mendigos, Grandes Negócios. Aproveita que Deus pode patrocinar. Para patrocinar teu negócio. Faz uma placa, me dê dinheiro, Deus te abençoe. Falando em coisa moderna, logo vou inventar. Não é mendigo a minha vida. Tô falando bem demais dos mendigos, acho que eu vou virar mendigo também. O investimento é baixo, não precisa muito dinheiro. Mas aproveitando que você ainda não é mendigo, se inscreve aí no meu canal, inscreve, aproveite-se. Senão eu vou jogar uma praga grande na tua agência de mendigice e você vai ter que sair por aí pedindo esmola. Se inscreve aí, vai, se inscreve. Churrasco de folho, churrasco mineiro, apenas sal grosso. Não me filma, cara! You're making a video? Jack's Pub, eu tô limpando o boteco do Jack's Pub. Fico por aqui e se inscreve no meu canal, que no próximo vídeo eu vou falar sobre o Crypt of Moher. Acho que é assim, é um paredão que tem lá perto de Galway. Se você pular lá embaixo você morre, tá aí porque o nome do bagulho. E também vou falar sobre café, que eu tô numa fazenda original irlandesa. Eu tomei café de verdade, bicho. Aquele feito um coador mesmo, torrado na casa, moído na casa, feito na casa.
E eu fui tomar na casa. Quero agradecer ao Luiz Silva. Ele viu o meu último vídeo que eu fiz falando sobre a falta de feijão aqui na Irlanda. E ele ficou comovido. E ele vai vir pra cá mês que vem e vai trazer um feijãozinho aí pra gente cozinhar. Fazer aí uma matança de saudade de feijão. See you por aí. Bye.